E aí pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade àquela nossa aula de migrações. Lembra que eu falei com vocês no término da aula que a gente voltaria para trabalhar, né, alguns conceitos, né, algumas terminologias de migração que às vezes deixa a gente um pouco confuso e tal. Falei de fatores de atração, de repulsão, mas tem alguns outros conceitos também como seletividade, assimilação. Vamos tentar dar uma aula um pouco. Essa vai ser uma aula um pouco mais, né, aquela aula um pouquinho mais chatinha, né, mais com definições, mas vamos tentar fazer ficar legal, beleza? Vamos lá então? Vamos lá, pessoal. Fatores de repulsão, com destaque para a diminuição de oportunidades de empregos determinada. A. Pelo declínio da demanda externa aos produtos da região, devido à mudança de gostos ou estrutura de consumo, exaustão dos seus recursos naturais ou substituição por produtos sintéticos ou similares. Em síntese, pelo decréscimo das atividades básicas da região. Ou seja, galera, o processo de repulsão ele pode se dar, né, por um decrescimento, ou seja, por uma caída, por um declínio da estrutura econômica de uma determinada região. Uma região que outrora, em outra época, foi desenvolvida, tinha uma grande oferta de emprego, mas por algum motivo passou por um processo de desestruturação. Por exemplo, Juiz de Fora, né, anteriormente conhecida como Manchester Mineira, em referência à cidade que foi berço da Revolução Industrial na Inglaterra, Manchester, lá no norte da Inglaterra. Por que Juiz de Fora era conhecido como Manchester Mineira? Porque Juiz de Fora era uma cidade bastante industrializada dentro do contexto de indústrias têxteis, né, indústrias de tecido. Nós tínhamos, né, onde é o Bahamas 24 Horas agora, São Vicente, a fábrica São Vicente, que era uma fábrica de tecidos, de cobertor. Nós tínhamos o Espaço Mascarenhas, né, que hoje é um espaço cultural e tal. Era também um espaço, né, de indústria têxtil. Juiz de Fora era uma cidade muito forte no setor têxtil e Juiz de Fora também era uma cidade muito forte em outras indústrias, né? Juiz de Fora tinha CSM, Juiz de Fora já teve a fábrica da Coca-Cola, né? Juiz de Fora passou por um declínio industrial. Como assim, Guilherme? Então, Juiz de Fora perdeu ao longo dos anos as suas indústrias. Isso pode acontecer por vários fatores, né? Por aspectos fiscais, por exemplo. Né, outras regiões do interior do estado do Rio, do Espírito Santo, né, ofereceram, né, vantagens fiscais, né, isenção fiscal. Não que eu concorde com isso, muito pelo contrário, na maioria das vezes essas isenções fiscais elas acabam por prejudicar, facilitar muito a vida das empresas, que muitas das vezes nem trazem tanto retorno assim para a cidade. Então esse fator, né, fez com que Juiz de Fora perdesse suas indústrias, né, boa parte de suas indústrias, para outras cidades aqui próximo de outros estados, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso fez com que Juiz de Fora passasse por uma transformação de cidade industrial para cidade comercial e educacional. A gente falou também sobre isso em outra aula. E isso, né, esse processo de desestruturação econômica, ele pode fortalecer a fuga de pessoas, né? Fatores de repulsão que forçam as pessoas a irem para outros lugares. Outro fator de repulsão, né, a substituição de tarefas manuais, isto é, liberação de mão de obra devido à mecanização. Ela pode ser planejada ou não. Isso é muito comum em áreas rurais, pessoal. Isso vai explicar em boa parte, né, o êxodo rural, né, que o Brasil passou no final da década de 70, início da década de 80. Que é o que? A tecnificação, né, a mecanização, né, o acesso à tecnologia de máquinas, né, na produção agrícola, na produção agrária. Isso vai fazer com que o maquinário substitua, né, o trabalho braçal, o trabalho manual. Né? Às vezes um homem operando uma máquina hoje faz o trabalho que às vezes 10, 20, 30 pessoas faziam no campo. Isso vai forçar com que as pessoas do campo que não consigam, né, se rearranjar, se reorganizar dentro desse contexto, tenham que, infelizmente, buscar opção de vida nas grandes cidades, antigamente nas grandes cidades, mas hoje principalmente nas cidades médias. Então a substituição de tarefas manuais também vai ser um fator de repulsão. Além da estagnação ou de mudança em função de desenvolvimento de outras regiões. Existem também os motivos familiares, os fatores aleatórios, né, pessoas que eventualmente escolhem mudar, e também aspectos como as condições climáticas, né, aquilo que a gente falou, seca, né, inundações, terremotos, tsunamis, isso pode fazer com que as pessoas mudem de suas regiões, que atuam também como forças de repulsão. Fatores de atração.
maiores oportunidades, maiores salários, melhores condições de estudo e lazer. É aquilo que a gente falou também na outra aula, né? Os fatores de atração, né, vão ser, né, aqueles fatores que vão fazer com que as pessoas queiram migrar para outra região, porque vai ter um maior salário, vai ter maior oportunidade de emprego, vai ter melhor condição de estudo e lazer, né? Cidades que vão te oferecer shoppings, cinemas, praças, né, bares, né, para quem gosta de vida noturna, restaurante para quem gosta e tem condições social e econômica para poder fazer isso, né? Sintetizando, os fatores determinantes de migração: fatores associados à área de origem, fatores associados a áreas de destinos e fatores sociais. Seletividade migratória. Pessoal, isso aqui é uma coisa também muito interessante, né? Que é, vamos lá, eu vou ler aqui e a gente trabalha em cima disso. Quanto à idade, os jovens que atingem a idade de trabalhar têm alta propensão a migrar. Os fenômenos psicossociais e econômicos justificam tal afirmativa, pois nessa faixa de idade, menores são as obrigações familiares e maior é o inconformismo ou insatisfação com a comunidade local. Além disso, os jovens têm mais facilidade para conseguir empregos, são mais dinâmicos e têm maior propensão a enfrentar riscos. Isso é muito importante, isso é muito, né, um aspecto muito comum nos processos de migração. Quanto mais jovem é a pessoa, né, em idade economicamente ativa, mais propensa ela é a mudar, né, porque ela não tem talvez tantas raízes fincadas, né? Ela já não tem uma estrutura familiar montada, muitas das vezes ele não tem filho, não é pai ou não é mãe, né? Tem uma tendência a se conformar, não, ao estar insatisfeito com, né, o serviço prestado por aquela cidade, ele acha que isso é muito comum de jovens, essa mudança de cidades menores para cidades maiores é muito comum em jovens, tá, galera? Que querem uma vida social mais intensa, que querem um emprego, que querem uma chance de crescer profissionalmente, né? E muitas das vezes cidades menores não acabam não ofertando isso. E preste atenção, galera, isso não significa que eventualmente quando você procure isso, você vá atingir, você vai conseguir. Você pode ir para uma cidade maior, você pode ter formação, você pode ter formação superior, formação técnica, né? Pós-formação superior, e não necessariamente isso vai fazer com que você eventualmente, com que você com certeza consiga um melhor salário, um melhor emprego, um crescimento, né, na sua trajetória profissional. Mas isso é importante. Os jovens têm mais propensão e mais facilidade de largar tudo para ir em busca de uma nova vida em um outro lugar, em uma outra cidade da sua mesma região, em uma outra cidade de outra região do seu estado, em um outro estado, em uma outra região do país ou para outro país do continente, para outro continente. Isso é mais comum entre os jovens. Beleza, pessoal? Seletividade migratória. Quanto ao sexo, estudos empíricos constataram que, às curtas distâncias, o contingente feminino que migra é maior. Às longas distâncias, ou quando o movimento migratório inclui pioneirismo, estabelecimento de novos povoados e explorações, onde os riscos são grandes, a proporção de homem tende a superar as de mulheres. Por que isso acontece, pessoal? Acho que dá para explicar isso dentro da nossa estrutura histórica de sociedade capitalista patriarcal, né? Os homens historicamente sempre foram mais valorizados na nossa sociedade, sempre foram menos julgados e mais encorajados a tomarem atitudes mais abruptas, né? mais independentes, mais, né, de uma hora para outra, digamos assim, né? Enquanto as mulheres dentro dessa sociedade que cobra da mulher, né, seguirem os seus parceiros ou terem atitudes, né, mais, né, menos, como é que eu posso dizer, mais contidas, né? Então isso força com que a nossa sociedade acaba forçando com que as mulheres tenham, né, essa tendência a migrações dentro de determinados contextos. E tem também o aspecto da violência, né? Quando você é mulher, você está mais exposta à violência, né? Então você tende a ter um medo, a repensar mais. Por exemplo, uma mulher que vai sair de uma cidade pequena para uma cidade grande, sabendo dos problemas que os grandes centros têm com violência, né? Ela pode se sentir, né, menos encorajada a fazer isso. Outra coisa, a gente sabe que a pirâmide social e econômica brasileira mostra que homens brancos recebem mais que mulheres brancas,
homens negros abaixo das mulheres brancas, mas também recebem mais do que as mulheres negras. Então, esse almejar uma carreira melhor, até dentro desse contexto, as mulheres elas se sentem prejudicadas. Por quê? Porque ela vai em busca de um emprego, às vezes, num grande centro, mas sabendo que, por ser mulher, e estatisticamente existem dados, né, gráficos que mostram isso, o IBGE mostra isso, ela sabe que ela tende a não ter as mesmas chances, mesmo às vezes tendo mais ensino, né, mais educação, né, do que o sexo oposto, né, o gênero oposto. Mas por esse aspecto patriarcal, histórico, né, que o capitalismo nos impõe, né, dessa valorização do homem eurocêntrico branco, ela saber que eventualmente ela não vai ter as mesmas chances, né, de empreender ou de buscar, né, um movimento mais abrupto, né, uma mudança, né, mais, digamos assim, mais intensa. Assimilação migratória. Mudanças de atitudes, novas motivações e padrões de comportamento. A marginalidade dos imigrantes nos grandes centros e dos efeitos negativos da migração, com grande pressão demográfica, gerando inúmeros problemas, favelas, população marginalizada, movimentos sociais por moradias. Galera, esse processo de migração, o êxodo rural, a saída de pessoas de pequenos centros para cidades médias e grandes, vai gerar alguns determinados problemas. Por quê? Porque essas cidades elas não vão conseguir acolher todo mundo. Né? Então isso vai fazer com que pessoas que vão para esses centros eventualmente não consigam um salário digno, elas eventualmente vão trabalhar no emprego de pior qualidade, vão ter um salário de pior qualidade, e isso vai fazer com que ela não tenha condições financeiras de se manter em bairros mais infraestruturados, vai fazer com que ela não tenha condição de se locomover dentro desses grandes centros, né? Com melhor qualidade, né? Então vai fazer com que elas ocupem os espaços suburbanizados dessas cidades, né? Os bairros de subúrbio com menor infraestrutura, as zonas periféricas, as favelas, né? Várias pessoas conhecem como favelas, quebradas, comunidades, né? A periferia de um modo geral, aí o subúrbio e as favelas de um modo em geral. E isso vai gerar, né, esses problemas, né? Porque essas regiões têm menor infraestrutura, são regiões historicamente renegadas pelo Estado, né? O Estado que deveria, né, prezar pela qualidade de vida, né, e pela saúde dos mais necessitados, dos mais pobres, acaba que historicamente ele sempre privilegia os mais ricos, né? Ele acaba estando a serviço dos mais ricos. Então isso em grandes centros, em cidades médias, vai gerar esse processo, né, de favelização e de população marginalizada, que vai ter alguns, né, aspectos positivos, né, que vão fortalecer o surgimento dos movimentos sociais por moradias e por melhores condições. Mas esse é um dos grandes problemas que esse processo de migração intensa acaba ocasionando. Nem todo mundo vai ter a sua vida melhorada indo para os grandes centros e para as cidades médias. Seletividade migratória. Quanto à instrução, entre os mais jovens a seletividade se verifica em relação aos que têm mais alto nível educacional, enquanto entre os mais velhos o fenômeno é o contrário. A despeito da seletividade, os jovens imigrantes têm, relativamente, nível educacional mais baixo do que a população urbana. Pessoal, para a aula de hoje eu acho que era isso daí mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai na próxima aula trabalhar aí aspectos relacionados, né, a conflitos internacionais relacionados a processos de imigração, e aí a gente vai debruçar, né, vai dar uma finalidade, né, uma definição para esses conceitos que a gente está trabalhando aí hoje, beleza? Forte abraço para vocês.